Convido os irmãos a que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, faremos a leitura do capítulo 1, do verso 2 até o verso 6. Marcos, capítulo 1, do verso 2 até o verso 6. Assim diz a palavra do nosso Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Pai, nós queremos clamar a Ti. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através de uma breve exposição da Tua Palavra. A Tua Palavra está aberta, Pai, e queremos ser alimentados por Ti. Fala aquilo que queres falar, ó Deus, conosco nesta noite. E que possamos, ó Pai, atentar para a Tua Palavra, que possamos ouvi-la atentamente, que estejamos com os ouvidos bem abertos e o coração pronto para receber a Tua Palavra. Peço-te também, Senhor, que, apesar das minhas dificuldades, limitações, para pregar a Tua Palavra, que o Senhor me use poderosamente, Senhor, na pregação do Teu Evangelho. Que eu proclame a Tua Palavra, chamando homens, jovens, crianças, mulheres, ao arrependimento, porque nós devemos pregar, ó Pai, convocando e chamando as pessoas que estão perdidas ao arrependimento e à fé em Cristo. Usa-me, Senhor, eu te peço. Que nada aqui, Pai, possa ser um empecilho para a pregação da Tua Palavra, não seja como uma semente que caiu no caminho e foi comida os pássaros, mas que a Tua Palavra encontre guarida nos nossos corações. É o que eu te peço, Senhor. Faço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. No último domingo, nós observamos o primeiro verso do Evangelho de Marcos, onde nós identificamos que naquele breve verso nós podemos extrair dele verdades tão gloriosas a respeito do Evangelho de Cristo, a respeito de quem Cristo é, a respeito da sua gloriosa obra de redenção. E vimos, e até mencionei, que de um verso somente, se nós tivéssemos apenas aquela porção da Escritura, nele pode ser extraído conteúdo suficiente para falar sobre tudo aquilo que precisamos ouvir acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, aquele que escreveu este Evangelho, ele o fez com tanto cuidado e com tanta precisão, de modo direto e simples, tentando nos apresentar a verdade a respeito de Cristo. Ele não tem outra intenção que não seja apresentar a Cristo, anunciar a Cristo, fazer com que Cristo seja revelado com clareza diante dos olhos dos homens.
Este é o propósito dele ao escrever este evangelho. Fazer com que saibamos quem é Cristo, aquele que é chamado o Filho de Deus, o nosso bendito Redentor. Princípio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E é interessante notarmos que um homem foi levantado pelo Senhor para apresentar este evangelho. E é interessante que aqui no início do evangelho de Marcos, este homem é levantado para anunciar, como que anunciando o princípio do evangelho. Este homem, ele foi pré-anunciado no passado. Haviam palavras ditas a respeito dele. Ele viria para preparar o caminho daquele que viria após ele. E este homem, como veremos, é chamado João Batista. É interessante que nós notamos no primeiro verso, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E então, a partir do versículo 2, ele começa a dizer, conforme está escrito na profecia de Isaías. Meus irmãos, nos primeiros versos de Marcos, ele fala sobre essa passagem, ele vai falar o livro de Isaías. Segundo ele, muitos anos antes, um homem foi apontado como aquele que haveria de preparar o caminho para aquele que viria após ele. Mas como ele faria isso? Ou como ele fará isso? Como é que Marcos... Qual é o texto que Marcos vai citar? Qual é o texto que ele vai usar como uma referência para esta verdade? Ele vai dizer, então, ainda no versículo 2 e 3, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Então, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando nós estudamos esse texto, nós observamos que Marcos vai dizer, como diz o profeta Isaías, mas primeiramente ele vai citar um outro profeta antes de citar o profeta Isaías. Antes de citar, de fato, as palavras de Isaías, como nós encontramos em outras passagens paralelas a este evangelho, ele vai citar Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias capítulo 3, verso 1, onde encontramos as seguintes palavras: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. É exatamente essas palavras que nós encontramos aqui. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. É uma referência aqui a Malaquias capítulo 3, verso 1. Então, um mensageiro seria enviado. E qual seria o papel deste mensageiro? Preparar o caminho. Um outro texto também é citado aqui, então sim, Isaías. O texto é Isaías capítulo 40, versos 3 a 5. Isaías capítulo 40, versos 3 a 5. Onde encontramos um texto que fará referência ao primo de Cristo, João Batista. Ele vai dizer assim, a palavra do Senhor em Isaías capítulo 40, versículos 3 a 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Ele diz, meus irmãos, que uma voz fará isso. Alguém fará isso. Em outra passagem, aqui Marcos vai mencionar João Batista como sendo este homem, mas quando nós olhamos para o Evangelho de João, o próprio João Batista vai aplicar esta passagem a ele.
Quem és tu? Ele vai dizer, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele faz uma referência ao texto de Isaías lá também. E a ideia, meus irmãos, é que aquele que vai para preparar os caminhos, ele é enviado como alguém, como que um arauto, ele é alguém que vai tentar fazer com que aqueles que estão no caminho possam ouvir esta mensagem, ou que eles possam estar conscientes de que alguém após ele virá. Quando os reis, meus irmãos, passavam, os seus servos preparavam o caminho, derrubando qualquer empecilho que estivesse no caminho, a fim de que seu rei passasse. Então, algo semelhante estava sendo profetizado. O anúncio, no contexto de Isaías, fora de que o Senhor, Yahvé, os libertaria do cativeiro babilônico, e de que o Senhor, ele viria após o seu servo, que foi enviado antes dele, para anunciar que este rei, ele está para vir. E Isaías, meus irmãos, estava ali como um servo, como o anunciador dessas coisas. Essa mensagem viria antes do Senhor chegar, a fim de que todos aqueles que estavam com os ouvidos atentos para ouvir, fossem preparados para que toda a carne visse aquele que estava para vir após ele. Marcos aplica, como mencionei, esse texto a João Batista. João Batista é esta voz. João Batista estava ali para agir como um arauto ou como um embaixador do rei, dizendo, abram caminho, porque o rei, ele virá. Organizem as suas vidas. Que os pisos, que o chão torto possa ser organizado, que o caminho possa ser limpo, que as pedras que atrapalham estas coisas possam ser retiradas, porque o Senhor vem após mim. Então, assim como Isaías tinha um dever excelente de preparar o caminho, João Batista também, para que todos pudessem receber o Senhor glorioso, o Senhor que estava para vir após ele. Mas é interessante notarmos que o texto de Isaías faz uma referência ao Senhor Yahvé. É ele que vem após Isaías. Mas aqui é aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Quem vem após João Batista? Quem vem após João Batista é Cristo. É para que vejam este Rei glorioso que os homens devem ser preparados. Todos. João Batista, como nos diz no início do Evangelho de João, ele veio, meus irmãos, com essa missão gloriosa. Ele veio com a missão de anunciar aquele que era a luz. É o que diz João, capítulo 1, versos 6 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Qual era a missão dele? Ele era uma testemunha. Ele estava ali para falar acerca daquele que era a luz. E ele diz, eu não sou a luz. Aquele que está ali e que virá para iluminar este mundo em trevas, ele virá depois de mim. Em Lucas capítulo 1, verso de número 17, encontramos também uma profecia a respeito de João Batista, bem como do seu dever. É dito assim, irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado.
No Antigo Testamento também encontramos profecias a respeito dele. No livro de Malaquias, mais uma vez, em Malaquias capítulo 4, verso 5, é dito: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E mais uma vez o Novo Testamento, no texto que lemos, Marcos capítulo 1, versículo 2. Eis aí envio o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Quando alguns de seus discípulos se dirigiram a ele por causa de uma contenda que estava acontecendo entre eles e João Batista, João Batista diz, em João capítulo 3, versos 27 a 28, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos são testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu não sou o Cristo. Mas João capítulo 1, a partir do verso 19, nós veremos com frequência João Batista dizendo isto. Porque, meus irmãos, a pregação de João Batista estava criando grande impacto no meio daquele povo. E muitos estavam sendo chamados à atenção e uma multidão imensa, como vai dizer aqui em Marcos, estava fluindo até ele. E muitos chegavam a imaginar: és tu o Cristo? És tu o profeta? És tu Elias? Eles estavam de fato interessados em saber quem ele era. Por mais que existisse ali a malícia dos fariseus que estavam enviando homens ali para procurar saber quem é este homem que está fazendo tais coisas, este alvoroço no meio do povo, muitos confundiam até ele com o próprio Cristo. E ele teve que dizer: não, eu não sou o Cristo. És tu o profeta? Não, eu não sou o profeta. És tu Elias? Não, eu não sou Elias. Então quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não quero me destacar em lugar algum. Eu não quero ser aquilo que não sou. O meu dever simplesmente é anunciar aquele que virá após mim. Eu sou um simples precursor. Eu sou uma simples voz. Ele não quer se destacar, porque, meus irmãos, ele sabe com muita clareza qual o seu papel. O cântico de Zacarias, pai de João Batista, em Lucas capítulo 1, do verso 76 ao verso 80, nos diz mais coisas a respeito de João Batista. É dito: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Por quê? Porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo o quê? Ele vai dizer: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-los dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. João Batista era um profeta, meus irmãos. O último profeta da antiga dispensação. Muitos anos o povo de Deus passou sem ouvir, como se o Senhor estivesse em silêncio. Mas João Batista é levantado, e então ele, o último profeta, é aquele que vai falar a respeito daquele que é o Altíssimo, com o propósito de fazer conhecida aquele que é a salvação dos homens. Veja que ministério. Veja que vocação gloriosa foi dada a este homem. Ele é a voz que anuncia a Cristo.
É interessante o texto dizer que ele tem esta vocação de sobremodo excelente, que é falar a respeito daquele que viria após ele. E o texto vai falar algumas coisas a respeito de João Batista ainda. O texto vai dizer, no versículo 6, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E por essa razão, talvez alguns olhavam para ele e diziam assim, esse homem só pode ser Elias. Porque o povo, naquele período, nutria de fato uma grande expectativa de que Elias viria para tirar estes homens, o povo, de sob a opressão dos romanos. Então eles imaginavam que Elias viria para a guerra e para libertá-los daquela condição tão difícil que eles estavam experimentando ali, mas porque haviam traços nele semelhantes a João Batista, gafanhotos, couro lançado sobre si, pelos de camelo, cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, vivia no deserto este homem. Aqui é apontado, meus irmãos, simplesmente as características dele que apontam simplesmente para a simplicidade deste homem. Ele era um homem simples, ele não tinha muitas vaidades, não. Ele era alguém diferenciado. Ele realmente parecia com aqueles profetas do Antigo Testamento, que possuíam características como estas, que são coisas que eram usadas de fato no deserto, a pele para cobrir o corpo, o cinto para segurar ali aquilo que ele carregava, então, nas suas roupas. Mas ele tinha um tipo de alimento de fato diferente, gafanhoto e mel silvestre, coisa que não é comum as pessoas comerem, pelo menos nós não, né? Em outros lugares talvez. Mas aqui são algumas descrições a respeito dele. E é interessante que o texto vai dizer também que a sua pregação, como mencionei, ela criava ali uma reação do povo. Ele não estava falando num lugar onde as pessoas não estavam ouvindo. Por mais que ele estivesse numa região que parecia não ser tão habitada, muitos correram até lá. A sua pregação se estendeu. O verso 5 vai dizer, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, gente de todo lugar. E ele não está querendo dizer aqui que é todo mundo, literalmente, não. Mas um número imenso de pessoas iam para ouvir e confessavam os seus pecados. Mas confessavam os seus pecados depois de ouvirem, depois de experimentarem aquilo que é chamado no versículo 6 de batismo de arrependimento. Porque era isso que João Batista pregava. O verso 4 vai dizer, apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Meus irmãos, João Batista, ele falava sobre arrependimento. Arrependimento com um propósito. É interessante como vai dizer um estudioso, na vinda de Jesus Cristo a este mundo, nada houve de inesperado ou de improvisado. No começo do livro de Gênesis encontramos a predição de que o descendente da mulher haveria de ferir a cabeça da serpente. Por todo o Antigo Testamento, essa mesma profecia aparece com constante e crescente clareza. Essa foi uma promessa muitas vezes renovada aos patriarcas e reiterada pelos profetas. Um dia, um Redentor e Libertador viria ao mundo. Seu nascimento, seu caráter, sua vida, sua morte, sua ressurreição, seu precursor. Tudo isso foi profetizado antes da vinda de Cristo. A redenção desenvolveu-se e concretizou-se em cada passo, conforme está escrito. E João Batista vai tentar chamar os homens justamente para isto.
ele vai pregar batismo de arrependimento. João preparou o caminho do Senhor ao conclamar a nação para que se arrependam. Sua tarefa era preparar o coração das pessoas para receber o Messias. E não há outro tipo de preparação que seja mais adequado que convidar os homens a que se arrependam dos seus maus caminhos. Convocar os homens a que abandonem a sua vida cheia de iniquidade. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, sem temer, meus irmãos, arrependei-vos, porque está próximo o reino, dos céus. É isso que deve acontecer com os homens que não conhecem a Cristo. Eles devem abandonar os seus maus caminhos. Mas para isto, alguém deve ser levantado para convocá-los ao arrependimento. Mas parece que isso tem sido abandonado em nossos dias. Em nossos dias, não tem mais sido enfatizada a necessidade do arrependimento. Está desaparecendo homens como João Batista. Está desaparecendo homens como Cristo. Porque Cristo, semelhantemente a João Batista, chamava os homens ao arrependimento. E o arrependimento, meus irmãos, é um elemento fundamental na conversão do homem a Cristo. Mas muitos, de fato, por temor a não sei o que, temor aos homens, talvez, temor a ofender aos homens, eles não convocam os homens ao arrependimento. Talvez porque não saibam, eu vou chamar as pessoas ao arrependimento de quê? O que há de ruim com as pessoas? O mundo é tão bom, tão florido, de pessoas tão boas, gentis. Parece que pecado não há. Eu vou convocar os homens ao arrependimento de quê? Mas, meus irmãos, a nossa doutrina, a fé que nós sustentamos, nos revela que aqueles que estão longe de Cristo estão mergulhados em iniquidade. Eles não são filhos da luz, mas são filhos das trevas. Eles praticam o que é próprio para daqueles que são filhos das trevas. Eles são filhos de Satanás. Eles mentem semelhante ao seu pai. Eles pensam em malícia. Eles matam. Só há iniquidade no seu coração. Só há perversidade nos olhos e nas mãos, nos pés deles. Esta é a condição miserável de todo homem. Paulo nos dirá isso. Ele vai dizer, não somente os gentios estão em iniquidade, os judeus também. Todos os homens estão encerrados em pecado e todos precisam de um Salvador. Todos precisam se arrepender dos seus pecados. Por essa razão, meus irmãos, é nosso dever. É dever da Igreja de Cristo testemunhar e dizer, arrependei-vos dos seus pecados. E é dever daqueles que foram chamados para proclamar o Evangelho de Cristo, dizer, você não está numa condição boa. Você é inimigo de Cristo. Se você não se arrepender dos seus pecados hoje, você experimentará a condenação. Se você não se arrepender dos seus pecados hoje, e se você morrer hoje, você experimentará juízo. Meus irmãos, os homens devem temer isto. Os homens devem temer experimentar as angústias infernais. Não há palavras que possam descrever com clareza o que são as angústias no inferno. E se os homens não se arrependem dos seus pecados, é exatamente isso que eles experimentarão.
E se nós amamos aqueles que estão perdidos neste mundo, nós anunciaremos a verdade. Não diremos a eles que eles estão bem. Isso é maldade. Isso é perversidade. Dizer a um leproso que ele está com o corpo curado. Dizer a alguém que padece de uma doença terminal e que ele está bem. Não. Fica tranquilo. Não há problema algum em ti. Meus irmãos, não devemos ceder a este tipo de discurso de amor que muitos dizem. Não, eu não vou dizer que os homens são pecadores. Eu amo os homens. Você não ama os homens. Se nós amamos os perdidos, anunciemos esta verdade. Arrependei-vos e crede em Cristo. Abandone os seus pecados e creia no Redentor. Só nele a salvação. É isso que João Batista fazia. Por mais que ele não tivesse encontrado até Cristo ainda. Mas ele falava a respeito daquele que viria. Foi assim em todo o Antigo Testamento, meus irmãos. Em todo o Antigo Testamento há sacrifícios, festas, ações de alguns homens que apontavam para aquele Cristo que viria. Tudo tipificando Cristo, tudo como sombra de Cristo, tudo apontando para aquele que viria e que os homens deveriam crer naquele que estava para vir. Tendo fé naquele que viria. E João Batista está ali, dizendo, preparai-vos. Abandona a iniquidade, abandona a imoralidade, abandona a vida em pecado. E passa a viver em retidão. E tenha Cristo como objeto de sua fé. Ele estava para fazer isso com todos os homens, indiscriminadamente, indistintamente, homens, mulheres, velhos, jovens e crianças, porque este era o seu papel, esta é a sua vocação. E é interessante o texto dizer, meus irmãos, em Marcos capítulo 1 ainda, ele vai dizer, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Para remissão de pecados. Como escreveu um comentarista, a palavra perdão significa remissão ou mandar embora. É uma expressão muito confortante, lembrando passagens como Levítico, capítulo 16, os 2 bodes que são enviados. Salmo de número 103, verso 2. Tão longe como o Oriente é do Ocidente. Isaías, capítulo 1, verso de número 18. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate. Isaías, capítulo 44, verso de número 22. Apaguei como uma nuvem fina as suas transgressões. Como Isaías, capítulo 55, versos 6 a 7. Porque ele perdoará abundantemente. E como diz Miqueias, capítulo 7, verso 18. Quem é Deus como tu que perdoas a iniquidade? A importância desse favor divino, sem o qual a vida eterna é impossível, é enfatizada em muitas passagens do Novo Testamento. Que a remoção dos pecados necessitava do derramamento do sangue do Cordeiro, era ensinado por João Batista pessoalmente. Em harmonia com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, como narrados por Marcos e por outros autores do Novo Testamento. Meus irmãos, João Batista pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele estava falando sobre a obra da redenção de Cristo. Meus irmãos, é a obra da redenção em Cristo que livra o homem
do pecado. É a obra de redenção em Cristo que livra o homem da condenação. Redimir envolve pagar um preço para libertar alguém. Como Jonatas, no Antigo Testamento, foi liberto pelo povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Ele foi redimido. Como Israel, o povo de Deus. Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Redenção. Como nós que estávamos nas trevas, caminhando para o inferno, filhos de Satanás, inimigos de Deus, Ele nos redimiu, Ele nos tirou daquele estado, através da obra da redenção em Cristo. O que nós devemos anunciar, assim como João Batista anunciava, é justamente, meus irmãos, a obra de Cristo na cruz. Cristo, aquele que foi enviado para tirar os homens do cativeiro. E que Ele fez isso não, como muitos imaginam, através de um exemplo ou talvez sem derramamento de sangue. Não existe remissão dos pecados sem derramamento de sangue. O sangue era derramado no Antigo Testamento para a redenção, apontando para Cristo. O sangue do nosso bendito Redentor foi derramado naquela cruz maldita para a redenção do homem. Meus irmãos, Cristo ele se tornou maldição por mim e por ti. Porque maldito era todo aquele que era pendurado no madeiro. Maldito. Cristo foi desamparado pelo seu Pai. Cristo experimentou sobre si, meus irmãos, uma ira, como foi mencionado hoje pela manhã, maior do que a ira que pode ser dispensada sobre qualquer homem, maior do que a ira do que os homens experimentarão no inferno. Cristo experimentou e experimentou isso para a nossa redenção. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós. Ele padeceu por mim e por ti. E é exatamente isso que nós devemos anunciar aos homens. Arrependam-se dos seus pecados e creiam neste Cristo que foi crucificado. Somente nele existe salvação. Ele convidava a todos para isso. E confessando os pecados, eles eram batizados. Confessando as suas iniquidades, eles recebiam um selo externo sobre eles. Nós fomos chamados, meus irmãos, a preparar o caminho do Senhor. Nós fomos chamados a anunciar estas coisas neste mundo que está diante de nós. Caminhos pedregosos, caminhos tortuosos. E o que é que nós fomos chamados, sobretudo aqueles que anunciam a palavra, foram chamados a limpar este caminho, a endireitar este caminho, para que o Senhor da glória possa se revelar diante dos homens. Que testemunhemos sobre Cristo. Que os ministros preguem sobre Cristo. E nós, meus irmãos, somos chamados a isso e somos chamados ainda a continuar pregando este Evangelho até que o nosso Senhor venha. Somos chamados a falar sobre este único, puro e verdadeiro Evangelho até o grande e glorioso dia do Senhor. Somos chamados a preparar todos os homens deste mundo para receber o Senhor da glória que virá após todos aqueles que pregam o seu Evangelho.
o nosso Senhor virá. E a palavra do nosso Senhor diz: todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor, meus irmãos, nos habilite e nos aperfeiçoe e nos prepare para que façamos tão gloriosa obra, anunciando a Cristo e a Cristo somente, o único Redentor dos eleitos de Deus. Amém. Oremos, meus irmãos. Nosso Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pela Tua palavra. Queremos te louvar, Senhor, porque nós podemos ouvir o Senhor falar através da Tua palavra e o Senhor nos convocar para sermos verdadeiras testemunhas do Senhor neste mundo. Neste mundo perverso, distante, ó Deus, de Ti, de homens e mulheres perdidos. Mas, Senhor, habilita-nos, Pai, de modo que nós testemunhemos acerca da Tua palavra, acerca de Cristo, a fim de que aqueles que estão perdidos possam olhar para Cristo e possam ser salvos dos seus pecados, que eles se arrependam verdadeiramente dos seus pecados e creiam em Cristo, aquele que é o objeto da nossa fé. É nele, através dele, que o homem pode ser redimido do inferno, que o homem pode ser salvo da condenação. Usa-nos, Senhor, que sejamos instrumentos Teus, Pai, neste testemunho a respeito de Cristo. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que agimos com negligência, por todas as vezes que não testemunhamos a respeito dele, por todas as vezes que nos envergonhamos de falar algo a respeito de Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa-nos e aperfeiçoa-nos, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.